A Bíblia é uma coleção de livros escritos em diferentes estilos literários, como narrativa, poesia e prosa, e a maioria de nós conhece bem esses estilos. Sim, todos sabemos reconhecer uma narrativa como Jogos Vorazes ou O Grande Gatsby. E a maioria das pessoas reconhecem poesia, sejam poemas do Mário Quintana ou canções do Bob Dylan. E todos os dias estamos cercados por prosa em artigos de um jornal ou ensaios. Agora, todos esses exemplos vêm da nossa literatura moderna. Eles pertencem a um período específico no tempo e em uma região do mundo. Mas há também a literatura da época medieval, os antigos textos gregos com o seu próprio tempo e lugar. Assim, cada época e cultura produz o seu próprio tipo de literatura. Para ler a Bíblia de maneira certa, precisamos lembrar que ela vem de uma parte do mundo específica e foi produzida naquela época. Então, o que é que torna a literatura judaica especial? Bom, o aspecto fundamental é a falta de vários detalhes que os leitores modernos estão acostumados a encontrar em histórias e poemas. E isso pode insinuar que ela é muito simples. Mas, na verdade, é uma literatura muito sofisticada. Cada detalhe fornecido é importante. Tá, isso é ótimo, mas a falta de detalhes quer dizer que provavelmente as histórias levantem algumas questões. Por exemplo, veja a primeira história, Adão e Eva no jardim. De onde veio essa serpente falante? Por que Deus permitiu que ela estivesse ali? Por que Adão e Eva não morreram na hora como Deus disse que morreriam? Quem é esse descendente da mulher que destruirá a serpente, mas será mordido por ela? Sim, essa história tem muitos enigmas. E algumas dessas perguntas são dúvidas que nós temos, mas que não são importantes para aquilo que o autor está querendo dizer. Porém, alguns desses enigmas são intencionais. Intencionais? Isso não provoca más interpretações e leva as pessoas a criarem as suas próprias respostas? Esse foi um risco que os autores bíblicos correram quando escreveram desse jeito. Todos nós temos a tendência de impor nossas próprias experiências culturais à Bíblia, mas eles acharam que valia a pena correr esse risco. Essas esquisitices são, na verdade, um convite para uma aventura de leitura e descoberta. Como assim? Bom, por exemplo, a promessa estranha sobre o descendente da mulher esmagar a serpente e ser mordido por ela. A palavra descendente é uma pista para prestarmos atenção às genealogias, que, vejam só, correm por toda a narrativa bíblica. Eles acompanham a linhagem de Eva até o rei Davi e seus descendentes. E no Novo Testamento, Jesus está ligado a essa linhagem real. Agora, quando lemos os profetas, vemos que Isaías ligou esse rei ao servo sofredor, que morreria no lugar do seu povo. E depois, no livro de Apocalipse, há uma visão simbólica. Consegue adivinhar? É sobre uma mulher e seu descendente. Jesus e seus seguidores são aqueles que vencem o dragão entregando as suas vidas. É isso aí, então, cada parte da história é cheia de enigmas, mas juntas elas fazem sentido. E essa é a parte genial da literatura bíblica. Ela nos força a continuar lendo e interpretar cada parte em conexão com as outras. Mas isso parece complicado, não sei se eu consigo fazer tudo isso. Bom, ninguém espera que você entenda tudo sozinho de uma vez só. Esse estilo denso de escrita nos força a ler devagar e com muita atenção, embarcando no processo interativo de descoberta da narrativa bíblica durante toda uma vida de leituras e releituras. Ah, legal. É uma literatura de meditação. Sim, no Salmo 1, lemos sobre o leitor ideal da Bíblia. É alguém que medita nas escrituras dia e noite. Em hebraico, a palavra meditar significa literalmente sussurrar ou falar baixo. A ideia é que durante todo o dia, pelo resto da sua vida, você leia a Bíblia devagar, calmamente, em voz alta, para si mesmo. E depois converse sobre ela com seus amigos, ponderando sobre as questões, fazendo conexões e descobrindo significados. E ao deixar que a Bíblia interprete a si mesma, uma coisa incrível acontece. A Bíblia começa a ler você. Porque no fim das contas, os escritores bíblicos querem que adotemos essa história como a nossa história. Então, esse estilo antigo de escrita judaico cria tipos especiais de narrativa, poesia e discurso. Sim, e vamos examinar todos os estilos literários começando com a narrativa bíblica.